Alguém tem dúvida que Jesus está na casa? Aleluia! Glória a Deus. Se você ainda tem dúvida, meu irmão, sintonize. Jesus está na casa. Glória a Deus. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui, sendo instrumento do Senhor, para poder trazer mais uma vez a mensagem que Ele colocou no meu coração. O Senhor já tem nos visitado, falou fortemente conosco no primeiro culto e agora estamos no segundo culto. Estamos aqui simplesmente para adorar e edificar ao nosso Deus. Que você, nesse momento, coloque algo no seu coração. Aproveite este momento. Adore Ele em espírito e em verdade. Ele está na casa. Não preocupe com o dia de amanhã, não preocupe com a chuva, não preocupe com o que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. Ele é Deus, tá? Creia somente. Amém? Meus irmãos, há alguns dias, o Senhor colocou no meu coração um tema. E achei tão diferente essa experiência com Deus, porque todas as vezes que o pastor, ele simplesmente confirma o momento da ministração, mas o Espírito Santo, ele vem falando conosco. E quando foi no final do ano passado, eu ainda estava aqui dentro da igreja, e veio um tema na minha mente, e de lá para cá, esse tema não saiu da minha mente. E eu falei, o dia que for da tua vontade, Senhor, eu vou ministrar sobre esse tema. E o Senhor me deu uma mensagem por título, Seja feita a tua vontade. Nós oramos na oração do Pai Nosso, oração que o próprio Cristo nos ensinou, sobre seja feita a tua vontade. Nós profetizamos, nós falamos para alguém, seja feita a tua vontade, nós testemunhamos, mas realmente, você tem colocado diante de Deus e pedido Ele para fazer realmente conforme a tua vontade? E isso é muito forte, porque a vontade do Senhor, a Bíblia nos ensina que ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas dentro dela também tem processos que nós precisamos passar. Até porque, quem é pai aqui? Quem é mãe? Nós sabemos que nós vemos o nosso filho crescer, e o desejo de todo pai é que o filho ou a filha tenha maturidade. E essa maturidade, ela vem com o tempo, com aquilo que a criança vai sentindo conosco. Automaticamente nós vamos ensinando, e ela vai crescendo, desenvolvendo a sua maturidade. E com Deus não é diferente, porque Deus é o nosso Pai. Então, Ele nos ensina de várias formas. Ele nos ensina no choro, na alegria, na dor, na constância, na oração, a todo momento. Se você se colocar diante de Deus, a cada vez que você vai se entregando, Deus vai nos instruindo, Ele vai nos ensinando. E automaticamente, você vai tendo uma maturidade espiritual. Então, nessa mensagem, Deus deseja falar justamente isso conosco. Ele deseja que nós amadureçamos. O texto bíblico que eu quero compartilhar com você
aqueles que podem, também será transmitido aqui na nossa plataforma digital, o nosso telão, que é presente do Senhor para esta casa. Amém. Está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo do 18 ao 22. Eu quero que você preste bem atenção nos textos que eu vou estar referindo aqui nesta ministração. Diz assim: naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel, e disseram: não queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel, um porta-voz do Senhor, contato direto com o Pai, disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Nesse texto que acabamos de ler, nós estamos falando do povo que o Senhor tirou lá de Israel. O povo caminhou pelo deserto e automaticamente viveram muitas experiências com o Senhor. Esse povo não é diferente de nós. O que o Senhor quer nos alertar nesta noite, que nós possamos ter cuidado com as distrações, porque ela nos tira do propósito. Então, para que nós possamos estar dentro da vontade de Deus, o primeiro passo, cuidado com as distrações. Às vezes o Netflix tem tomado muito o seu tempo, às vezes as redes sociais, e tem tomado até mesmo aqueles 5 minutos que você reserva para falar com Deus. Cuidado com isso. Por mais que você não tenha palavras para falar com Deus, ajoelhe, sente em algum lugar, reserve um lugar na sua sala, reserve um lugar na tua casa. A experiência que você puder ter com Ele, meu irmão, em 5 minutos Ele te revela coisas grandiosas. Ah, mas eu falo com Deus já tem 10 dias, orei e falei todos os dias e nada aconteceu. Meu irmão, não é no seu tempo. Aqui nós estamos falando de um povo que clamaram por um rei. Para eles, Deus não era suficiente. Eles precisavam da figura de um rei. Pense você, o próprio Deus sentar com você aqui agora, te passar instruções, conversar com você, meu irmão. Que coisa magnífica, que algo tão impressionante é a presença de Deus. E nós não podemos deixar que as coisas deste mundo venham nos distrair. E aqui, esse povo, eles clamaram por um rei. Samuel, que tinha contato direto com o pai, o povo de Israel não aceitou. Então, nós queremos um rei. Sabe aquele momento que você impõe para Deus, querendo colocar Deus no meio de uma sala e falar: daqui o Senhor não sai. Eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo, porque eu sou assim, porque eu oro, porque eu ajudo na obra missionária. Eu tenho me colocado à disposição. Meu irmão, não funciona assim. Porque os fariseus naquele tempo, muito melhor do que nós, eles oravam, jejuavam. O Senhor quer saber da sua sinceridade, da sua autenticidade. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade
E a vida, Ele está nos falando assim, eu sou tudo para a sua vida. Caminho, você já pensou, tem hora que nós temos um caminho longo, tem hora que esse caminho ele está curto, não importa o caminho, o importante é que Ele é nas nossas vidas, que os nossos dias sejam completos com a presença de Deus. Olha só, esse povo que clamou por um rei, Deus atendeu a oração deles. Vocês querem um rei? Tudo bem, eu vou preparar um rei para vocês. E foi quando Saul, sabe quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Eu nem posso considerar isso, mas a Bíblia diz que o Senhor é o único rei. Mas o povo clamou por uma presença de um rei, de uma figura de um rei. O Senhor falou, eu vou ouvir as suas orações, o seu clamor. E preparou ali um rei. Saul, conhecido pela sua arrogância. Saul ficou conhecido pela sua prepotência. Saul ficou conhecido pelo seu autoconhecimento. Tudo aquilo que Samuel, que revelava a Saul, as vontades de Deus, Saul não cumpria. Ele fazia aquilo que ele colocava, falava, eu vou fazer conforme a minha vontade. Saul pode ser eu e você. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas que Deus falou, mas aonde fica a minha vontade? Nós queremos fazer algo, uma viagem, queremos abrir uma empresa, queremos criar os filhos do nosso jeito e ninguém põe a mão, ninguém fala assim com meu filho. E Deus? Aonde fica Deus? Deus não está longe, meu irmão. Deus está perto de você. Mas nós somos tão privilegiados que nós servimos um Deus educado. Ele é tão educado que Ele está do seu lado. Mas Ele vai agir quando você falar, meu Deus, está entregue nas tuas mãos. Deus, Ele sendo grande, soberano, Ele só vai agir se você deseja que Ele haja. Continuando, Saul também ficou conhecido pela sua obsessão. Para Saul, o que era importante era a glória para ele, era a adoração para ele, era o poder que ele tinha no seu governo. E aí, o Senhor, em 1 Samuel, no versículo 18, no capítulo 8, versículo 18, diz assim, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. Escolha errada. E o mais difícil aqui, meu irmão, é uma briga de consciência. Você reconhecer algo, primeiro passo, humildade. Você reconhecer que está errado. Você já viu numa discussão, aqui não tem isso, graças a Deus, mas uma discussão entre casais, começa uma coisinha ou outra, coisa simples, e aquilo vai crescendo, e às vezes só para finalizar essa discussão, fala, meu Deus, que coisa boba, que escolha errada que eu fiz. E o homem, meus companheiros, nós somos cabeça dura. E às vezes nós queremos, pelo fato de nós exercermos dentro de casa o sacerdócio, nós queremos falar, não, comigo é assim. E não é, meu irmão. Porque quem controla a sua casa
é Deus. Quem está com você é Deus. É a presença dele que muda toda expectativa, todo o cenário. É a presença de Deus na sua casa. E eu gostaria de ler com você também o livro em Gênesis, capítulo 2, e o versículo do 15 ao 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Leiamos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Todo lugar que Deus te colocar, há uma missão, há um propósito. Deus, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de perder tempo. Até porque Ele também está no controle do tempo. Então, se Deus te trouxe para Rio Verde, se Deus te levou para outro lugar, se Deus te trocou você de uma profissão, tenha certeza, ali há uma missão, ali há um propósito. Não te preocupe, não te preocupe. No tempo dele, as coisas vão acontecer. O versículo 16 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Esse versículo nos diz a respeito da provisão, meu. Aquilo que Deus direciona na sua vida, o Senhor cuida. O nosso Deus, ninguém consegue reconhecer melhor do que Deus. Deus sabe de tudo, lá no seu íntimo. Aquele momento que você, às vezes, sem palavras, simplesmente baixa a cabeça e fala: Senhor, eu não consigo mais. Chegou no meu limite. Então, todas as vezes que Deus te der algo, ou fizer algo na sua vida, Ele se responsabiliza. E no versículo 17 diz assim: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Continuando, quero ler ainda com vocês em Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente. Essa mulher é Eva, companheira de Adão. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Eu quero fazer aqui um paralelo dos textos o qual nós lemos. Primeiro, aqui ainda não, nós estamos falando, os textos que nós lemos está no Velho Testamento. Aqui nós ainda não tínhamos a presença de Jesus, na pessoa de Jesus. Então, o diálogo era direto com o Pai. Havia um diálogo direto com o próprio Deus. Todo o texto que eu li foi Deus falando, Deus exortando. E ambos os textos, todos eles ignoraram
a orientação de Deus. E aqui fica, o que estamos fazendo de nossas vidas? O que você tem colocado diante de Deus? Nós queremos ou não fazer que Deus faça a vontade dEle? Nós precisamos da vontade dEle. Se você não acreditar mais neste livro, o Evangelho já não tem mais significado nenhum. Porque aqui é a voz de Deus. Podemos ver aqui pessoas que ignoraram a voz de Deus. Fizeram conforme a tua própria vontade. E o alerta de Deus para nós nesta noite: descanse. Deixa que eu faça a minha vontade. Chega de fazer tudo aquilo que você planeja. O planejamento é bom, sim, precisa, é necessário, mas descanse. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece aquilo que sonda o nosso coração, e o resultado de tudo isso, o nosso Deus nos dá o livre-arbítrio. Nada, seja aqui na obra, seja aqui na casa de Deus, tudo o que você fizer, você tem o livre-arbítrio. Você pode ou não fazer. Fica a critério seu. Como eu te disse lá atrás, nosso Deus é educado. Então, depende de mim, depende de você. Se você deseja que Deus realmente faça algo diferente na sua vida, aproveite este dia e entregue a sua vida ao Senhor. Não perca tempo. Você batalhou até aqui. Você tentou com as suas forças até aqui. Mas o Senhor, Ele te convida nesta noite para que você deixe Ele entrar no seu coração, para que Ele resolva aquilo que seja feito para fazer. Moisés caminhou com o povo no deserto por 40 anos, mas Moisés não viu a terra prometida. E esse é o mesmo povo que não aceitaram o próprio Deus como rei. Quiseram a figura de um rei. Às vezes, Deus vai lá e nos tira do deserto. Às vezes, estamos de duas coisas faladas pelo autor, explicando duas teologias. E essas teologias refletem muito os nossos dias hoje. A primeira delas é a teologia da receita. São nossos dias atuais. Temos receita para tudo. Com as redes sociais, você liga o celular pela manhã, tem gente orientando, te ensinando, como prosperar, como fazer isso, como fazer aquilo. E aí nós temos tanta receita, que a Bíblia, que o próprio Deus já não precisa mais nos receitar nada. Faça isso, faça aquilo, acorde às 4h58 da manhã. E
Eu achei tão interessante o que o autor disse, que ele falou assim, ó: Deus não escreveu um livro de culinária para vivermos, com receitas para cada prato que queremos preparar. Tudo aquilo, olha, se você sair daqui com essa convicção do que eu vou te falar, eu já fico muito feliz. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele sempre nos surpreende. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, sempre nos surpreende. Então, você tem um Deus tão poderoso, que Ele conhece cada situação aqui desta noite. Entrega totalmente. Ele cuida tão bem de nós, que nesta noite, Ele te trouxe, te tirou da sua casa, te trouxe para cá, para te dizer que Ele deseja fazer a vontade dEle. Amém? E a outra teologia que tem lá no livro, que me chamou a atenção, é a teologia transcendente, que é onde que Deus nos convida a contar, ou melhor, a desenvolver a nossa história junto com a dele. Ou seja, Deus não quer que nós tenhamos uma história sem a presença dele. Você pode até pensar mais, hoje eu sou um empresário de sucesso, eu tenho a minha profissão, minha família está tudo em paz. Mas eu te digo nesta noite, é pela misericórdia dele. Nada, não cai uma folha de uma árvore, se não for pela vontade dele. Que você saia daqui hoje refletindo sobre essa palavra. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus quer que você viva algo novo. Eu vou testemunhar algo da minha vida que aconteceu em 2024. 2024, eu confesso que eu vivi os melhores anos da minha vida. Eu tenho 36 anos de idade. Você que sonha ir para o exterior, o Senhor me concedeu a oportunidade de eu ir 4 vezes para o exterior. Conheci países diferentes. Fui com a minha família. O Senhor, eu tinha um objetivo de comprar um carro para a empresa. O Senhor deu o carro da empresa e trocou o carro da família. E aconteceu tantas coisas. Eu viajei, cheguei a juntar uma boa reserva financeira, consegui realizar alguns investimentos. E aí, quando chega o final do ano, o Espírito Santo, um dia eu estou orando lá na minha casa, o Espírito Santo falou comigo e com a minha esposa: eu vou fazer algo na vida de vocês. E eu falei: meu Deus. E aí o Espírito Santo, naquele momento, eu falei: gente, algo da minha vida, esse ano é o melhor ano da minha vida, tudo que eu pensava aconteceu. E ainda chegando no final do ano, o Espírito Santo fala comigo e com a minha esposa: lembra daquela oferta da provisão? Aquela oferta que você deu lá no primeiro dia do ano, na igreja? E aí o Espírito Santo me levou e falei: nossa, é verdade. Meus irmãos, há poucos dias nós compramos mais um imóvel na cidade. E foi algo tão... O Senhor nos surpreendeu de uma tal forma que no culto da virada do ano eu não tinha mais o que pedir. E eu estava lutando no meu consciente, o que eu vou pedir para Deus, porque alguns aqui me conhecem. Eu não vi de uma família próspera financeiramente. Mas ter o que eu tenho hoje, eu sei que foi direcionamento de Deus.
e sem saber o que pedir. No culto da virada, caiu um cisco aqui. Falo isso diante de Deus, sem saber o que pedir. Eu falei, Senhor, deixa eu viver algo novo com o Senhor. Eu preciso viver algo novo com o Senhor. Senhor, 2025, eu não quero nada. Eu não pedi viagens, eu não pedi nada, meus irmãos. Falei, Senhor, até minhas reservas financeiras foram embora, investimos em outras coisas para viver. Simplesmente eu falei, Senhor, aqui está um contrato, está assinado, está em branco, mas o Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai construir a nossa história, porque eu desejo viver algo novo com o Senhor. Até aqui, escreveu a minha história. Eu preciso que a partir de hoje, o Senhor escreva a minha história, a história da minha família. E aí, janeiro, o pessoal clamando no ramo da agricultura, uma expectativa boa dos grãos, e mais uma vez, o Senhor proveu em janeiro. Entrou fevereiro, no meu ramo que eu atuo, falava com outros profissionais, Elismar, está difícil, esse mês está parado. Fevereiro, mais uma vez, o Senhor proveu na nossa vida. Entrou março, nós ainda estamos na metade de março, e Deus, Senhor, já proveu o mês de março. E a experiência que eu estou vivendo com Ele é uma das melhores da minha vida, porque eu entreguei, eu falei, Senhor, faz algo novo, deixa eu viver o que o Senhor quer que eu viva. E o convite de Deus para mim e para você nesta noite é que o Senhor deseja fazer a tua vontade na sua vida. Se você está passando por dificuldades, seja fiel. O pastor aqui chamou no início do mês e convidou aqueles que são dizimistas para que viesse aqui à frente. E algo me emocionou, porque uma vez eu não vou entregar o dízimo. E eu fiquei 1 ano e meio sem conseguir reerguer financeiramente. Até que eu tirei tudo. Peguei até uma parte emprestada para entregar o dízimo. E de lá para cá, nunca mais passei o que eu passei lá atrás. Nosso Deus, Ele é um Deus fiel. O que Deus pediu aqui para Adão foi simplesmente para que ele cuidasse do jardim. Deus nos pede tão pouco. O Senhor nos pede algo que nós confiamos nele. E você tem medo de confiar. O que tem te atrapalhado a você confiar em Deus? O que tem te atrapalhado a você entregar a sua vida para Deus? Será que são suas amizades? Será que seja aquele medo? E quando falamos de medo, quem aqui não tem medo, meu irmão? Nós tem hora que a situação ela é grave, e eu tenho certeza que Deus permite passarmos por algumas situações para justamente Ele nos proporcionar uma experiência com Ele.
Medo é uma prisão. É uma prisão que não é que prende o nosso corpo, mas ela prende o nosso consciente. Quando você tem medo, você não consegue descansar. Quando você tem medo, paralisa o seu corpo, paralisa tudo. E o medo e a fé é impossível caminhar juntos. Todas as vezes que nós falamos de medo, ou uma circunstância dessa que nos traz essa questão interna dentro da gente aqui, oh meu Deus, eu tenho medo disso, eu tenho medo de me entregar. E aí eu digo, o medo é a isenção de fé. Pela cruz, nós fomos justificados. Essa palavra justificação diz, direcionados pela fé que há no nosso Cristo Jesus. Que nossos dias sejam de paz, que nossos dias sejam de confiança, e que nossos dias sejam de transbordar na presença de Deus. Permita o Senhor fazer algo na sua vida a partir de hoje. Eu não estou aqui de brincadeira. Já disse a você que Deus Ele não gosta de perder tempo. Ele te trouxe hoje para ter um bate-papo com você. Não ignore a voz de Deus. Esquece o pregador, esquece o mensageiro. Se liga na mensagem, naquilo que Deus tem para a sua vida. Você quer um exemplo forte, um exemplo claro à luz das Escrituras, para você vencer o medo? Olha só, Mateus, capítulo 14, versículo do 28 ao 30, diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E o Senhor disse a Pedro: Venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, versículo 30, mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro, discípulo de Jesus, relacionava com Jesus, teve medo. E aí vem a questão, meu irmão, que eu achei muito interessante isso daqui. A Bíblia diz que quando Pedro caminhava pelas águas, no momento que ele deixou, que a fé dele foi ofuscada pelo medo, ele começou a afundar. E aí, quando o Senhor percebeu que Pedro estava afundando, o Senhor lhe tomou pelas mãos. E aí fica algo tão precioso. E aqui nós aprendemos uma forte lição do que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Pedro, ele só afundou quando ele foi com Jesus, até Jesus. Na ida, ele afundou, mas na volta, ele andou sobre as águas. Pegou nas mãos de Jesus e voltou, cumprindo o propósito, porque ali ele tinha fé. Ele estava com os braços dados com o próprio Deus. E é isso que Deus requer de nós. Pegue na minha mão, que eu vou te levar ao propósito que eu tenho para a sua vida.
Amém? Toda circunstância que te leva a feridas, a marcas, desânimo, o Senhor, Ele quer te trazer uma experiência. Lá atrás, Saul não quis ouvir a voz de Deus. Eva não quis ouvir a voz de Deus. Preferiu ser enganada pela serpente. Da mesma forma, muitas das vezes, se nós não lermos o texto atentamente, nós colocamos a nossa raiva, se é que temos, mas a gente fica desesperançoso com a situação de Eva, o que ela fez. Deus havia prometido todo um jardim, porém só pediu para que não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva fez o quê? Deixou a voz de Deus mais uma vez de lado e preferiu ouvir a voz da serpente. E automaticamente o pecado entra no mundo. Todas as vezes, e aqui eu estou encerrando a mensagem, todas as vezes que você deixar as mãos de Deus, todas as vezes que você não ouvir a voz de Deus, o seu caminho é certo para o pecado. E não é Deus que afasta de você no pecado. É o pecado que te leva a afastar de Deus. Então, não perca tempo. Aproveite, faça um compromisso com o Senhor. De hoje em diante, de você entregar tudo nas mãos dEle, para que Ele cuide, para que Ele faça a vontade dEle para a sua vida. Crises constantes de ansiedade, feridas, casamentos desfeitos, desonra, isso é algo que tem um nome, chama adversidade. E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele opera maravilhas. No momento que você chegou na sua casa, desanimado, chegou no trabalho triste, você foi agredido verbalmente, seja por um ente familiar, você lembra que você tem um Deus que tudo pode, tudo vê. Creia em Deus. Eu estou aqui finalizando a mensagem e eu pedi ao Senhor, Senhor, eu vou entregar tudo que o Senhor deseja falar com a tua igreja. Porém, é uma mensagem forte para um culto de domingo, mas continua sendo a verdade. Continua sendo a verdade. Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Essa vida, ela não encerra aqui neste mundo. Ela pode encerrar aqui, mas nós vamos viver a eternidade com o Senhor, livre, feliz com o nosso Pai, alegres. E eu nessa noite, Deus te faz um convite. Se esta mensagem tocou no seu coração, se esta mensagem, o Espírito Santo falou algo na sua vida aí, Deus te convida a você dar o primeiro passo. Para tudo que o Senhor tem a fazer na sua vida, o primeiro passo será seu. Porque o dele já foi feito. Jesus estava à direita do trono, desceu, morreu por você, morreu por mim, para que você tenha vida. E Ele te trouxe nesta noite
para esta casa. Às vezes você está sem força para poder levantar dessa cadeira, para poder vir aqui à frente. Eu peço a Deus para que Ele fortaleça as suas pernas, te fortaleça. E aqui eu te faço um desafio: entrega a tua vida ao Senhor. Se dentro de alguns dias continuar tudo igual, esta verdade não tem tanto sacrifício como teve aqui nesta terra. O próprio Jesus veio e selou através da cruz do Calvário, morreu por nós, e aqui estamos entregando a mensagem dele. Permita que o Senhor, nesta noite, transforme aquela maldição em bênção. Você não é filho do caos, você não é filho do acaso, você é filho de Deus. Amém? Você, venha, não perca a oportunidade. Eu te convido, eu vou insistir apenas por 2 minutos. Eu insisto por 2 minutos, porque o Senhor já me disse lá na minha casa que tem algo novo a fazer na vida de alguém aqui nesta noite. E aqui eu estou como profeta do Senhor, para que você venha viver algo novo com o Senhor, para que a mensagem dele seja impactante na sua vida, que ela saia simplesmente de letras ou palavras, mas que você tenha as melhores experiências da sua vida com ele, na presença dele. Amém? Enquanto canta, a equipe canta um louvor, aproveite.